Olá, sou eu de novo. Tá na hora de eu começar a gravar vídeo sozinha, né? Já falei pra dar um desconto porque eu trabalho de noite, tá? Quase não tem tempo às vezes, tá? Bom, o Matheus e a gente tava conversando com o Júlio e tudo mais, a gente resolveu começar a fazer a saga Marvel, de review de alguns filmes da Marvel. A gente vai explicar, o Matheus vai conseguir explicar um pouquinho melhor pra vocês, mas a gente resolveu começar com essa saga, já que agora tá saindo Quarteto Fantástico, né? Tá vindo uma nova era da Marvel aí de novo, né? Uma nova era de Vingadores. Aliás, a gente foi assistir Quarteto Fantástico no cinema, gente, olha. Perfeito. Enfim, Pedro Pascal, pessoalmente, ó. Lindo. Enfim, esse não é o foco do vídeo. Não é o foco do vídeo. Que a gente vai começar, então, fazendo review de alguns filmes da saga Marvel. A gente vai tentar seguir a cronologia, tá? A partir do primeiro filme, que é esse que eu vou fazer review. Hoje que eu vou falar sobre ele, que é o Capitão América Primeiro Vingador. Que eu reassisti ele, é um filme de 2 horas, tá? Não é um filme ruim. Sendo bem sério, não é um filme ruim. Isso, mas tem Capitão Marvel. Ai, Capitão Marvel vai ficar pra outra pessoa fazer, não pra mim. Tá? Vai ficar pra Júlia fazer, vai ficar pro Matheus fazer, que eu não gosto da Capitão Marvel. Dane-se, não gosto mesmo, tá? Não gosto. É chato. Enfim, eu fiquei com Capitão América Primeiro Vingador. Eu reassisti hoje o filme já, antes de fazer o vídeo, já pra lembrar que fazia muito tempo que eu não assistia. Eu vou dizer, o filme não envelheceu mal, cara. Sim, pra mim, no meu ponto de vista, o filme não envelheceu mal. Ele tem umas enroladinhas aqui e ali, mas... Enfim, é um filme que funciona muito bem, ainda mais pro início, bem dizer, né? O início dos Vingadores, seria o Capitão América. Bom, é a história de Tony Steve Rogers, né? Que é um homem magricelo, baixinho, que tá tentando... Baixinho que ele era baixinho, enfim, que está tentando pela 5ª vez se alistar no exército. E pela 5ª vez ele é rejeitado porque ele não tem porte físico e ele tem asma. E o médico falou, e ali é dito que a partir do momento que tu já tem asma, ele se qualifica na hora. Porque quem tem asma sabe, se tiver um ataque de asma muito forte, não tiver bombinha, algum recurso, pode acabar morrendo, né? Pode acabar tendo que ir pro hospital. É fodida, é desgracentinha. É uma situação complicada. E isso, o Steve fica muito abalado. O Buck, que é o melhor amigo dele do grupo, junto com ele, conseguiu entrar e ele fala, eu não gostaria que tu tentasse de novo. Tu deveria estar agradecido por não ter entrado. E o Steve fala, e eles meio que discutem ali, e o Steve fala, cara, tem pessoas tem homens que estão lutando até a morte. Não é o meu direito se eu não tenho condições de fazer menos. Entende? E nisso, quando eles estão tendo essa discussão, um pesquisador, que eu esqueci dele agora, enfim, está trabalhando num projeto que é o soro de super soldado, né? Enfim, ele procura ver o histórico, vai atrás do Steve, ele vê aquilo, ele vê no Steve uma pessoa boa, sabe? Ele não é por causa do pingo. Ai, filho. Ele tá subindo na cama. Foi deitado. Bonitinho. Enfim, voltando. Ele vê no Steve uma pessoa boa. Porque não adianta uma pessoa... É que ele tem uma frase que ele fala pro Steve, não adianta tu ter uma pessoa que só pensa com a força e uma pessoa boa. Pessoas boas sabem o que é passar pelo sofrimento. Pessoas ruins nem tanto. É meio... A frase eu vou contextualizar melhor ela daqui pra frente. Então, que ele tem, quando chegar essa parte, contextualiza ela melhor. Que ele tem essa conversa com o Steve e ele consegue integrar o Steve no exército, para o Steve começar o treinamento dele. E nisso, o comandante, o sargento tá treinando, eles não vê muita experiência, não vê muita... Bom, o Steve é um cara magricelo, né? Ele não tem porte físico para um soldado. Ele não tem porte físico, todo mundo olha para ele e vê, pá, esse cara não vai durar, nem sei por que ele tá aqui, entende? Não entende porque esse cara tá aqui, sendo que
que nos testes, ele quase falha em todos os testes de resistência e força. O que o Steve tem? É inteligência. O Steve é uma pessoa inteligente e muito observadora, sabe? Não é, e isso mostra que a força bruta não é tudo. Força bruta. Se a gente faz um teste que não adianta só ter força, a guerra não é vencida só com força. E nisso tem os dois pontos de vista, né? O doutor fala, a guerra não é vencida só com força, e o outro fala, mas não, também não é vencida com a gentileza, é vencida com a coragem. E ele pega uma granada falsa e joga no meio do pessoal lá, e o pessoal, todo mundo sai correndo, todos os soldados saem correndo pra se esconder. O Steve é o único que pega e se joga em cima da granada pra explodir no corpo dele, pra não explodir nos outros, para a explosão não ser tão ampla. Tá aí, coragem pra fazer o que é necessário, né? Que é isso que o Steve, o Capitão América, representa, coragem pra fazer o que é necessário, coragem pra lutar. Que ele é uma pessoa que, né? Ele é uma pessoa que ninguém vê muita criança, não bota muita criatividade. E depois ele tem uma conversa com o doutor. E o doutor fala que conta, né, sobre o sargento lá, Caveira, que é o Caveira Vermelha, os nazistas da Hydra, que é a cabeça da Hydra, né? Ele conta que teve a questão do soro que ele injetou nele mesmo, deu errado, porque o soro ele não amplia só o porte físico, né? Se você já é uma pessoa que tem pensamentos ruins, já é uma pessoa ruim, essa ruindade vai aumentar. Assim como você é uma pessoa boa, a bondade dela pode aumentar. Nunca mude a bondade que você tem. Nunca mude o seu coração. Só porque tu ganhou um pouco a mais, tu ganhou uma força a mais, um poder a mais. Isso que o doutor estava tanto desesperado procurando uma pessoa certa para fazer o teste. E ele encontrou o Steve, porque ele viu o Steve uma pessoa boa, um homem bom, capaz de fazer o bem, ao ponto de se sacrificar para isso, né? Que foi o que o Steve demonstrou. Ele ali no treinamento, ele ia se sacrificar para salvar os outros. Sendo que os outros companheiros deles que também estão tendo o mesmo tratamento fugiram para salvar as suas vidas. Essa é a diferença. Essa é a diferença que é mostrado o Steve para um Steve que não tá nos padrões, um homem magricelo, um homem pequeno, tem asma, um homem que não tem credibilidade nenhuma, não tem força nenhuma. Essa é a diferença dele pros outros. A coragem. Então chegando, eles vão fazer o teste, né? Soldado vão injetar o soro no Steve. Dá certo, o Steve fica grandão. Aumenta a altura, aumenta tudo, tá se sentindo bem, tô me sentindo alto. É isso aí. É isso aí. E acaba tendo um infiltrado ali da Hydra, que atira, mata esse doutor. O doutor faz um gesto tipo, não mude o seu coração, não mude, não mude. E nisso o Steve vai de atrás, ele não consegue capturar as pessoas, eles conseguem levar, né? Eles conseguem a amostra do soro super soldado, que foi o que eles foram de atrás. E nisso o Steve, ele tá mais forte, ele mudou, né? Ele virou um super soldado. Só que as pessoas veem ele só como um símbolo. Ele não vai para as batalhas, não vai para as lutas. Eles meio que utilizam, que nem ia falar no filme, um macaco de circo. Que for pra. Ele meio que tá ali para isso. Né? Que ele tá fazendo apresentações, showzinho aqui, showzinho ali. E não era para isso que ele se alistou, né? Ele se alistou para lutar. Enquanto os outros estão morrendo, ele tá ali. Ele que tem a força para fazer a diferença, tem a força, tá ali sem fazer nada. Isso frustra bastante ele e a agente Carter também, né? Que a gente Carter foi quem incentivou tudo, quem ajudou o Steve, né? Vai lá e incentiva. Você é mais do que apenas um rato de laboratório, um macaco de circo. Essas não são as únicas opções que você tem. Ela fala pra ele. Sendo que quando volta em um esquadrão, que é o esquadrão 107, o esquadrão do Sargento Buck, né? Sargento. O Buck, e ele vai lá e descobre que o Buck tá desaparecido, possivelmente morto. E tem vários prisioneiros de guerra lá. E ele pergunta se vai ter alguma missão de resgate, e o olha pra ele e fala, não. Tipo, depois ele fala, não tenho nem funções de mandar um esquadrão lá pra salvar eles. Eles não vão conseguir passar.
o Steve tem uma ideia, junto com a agente Carter, que acaba levando o Stark junto, que seria o pai do Tony, né? O Sr. Stark junto, o Dr. Stark, Sr. Stark, mesma coisa. Enfim, eles pegam o avião, vão pra lá, o Steve entra lá sozinho, resgata todos os prisioneiros de guerra lá, encontra o Buck e resgata todo mundo lá. Quando ficam descobrindo, né, eles querem punir a agente Carter, por isso, já que o Penzo, né, o coronel, já é sargento, lá tá sempre confuso com o outro. Enfim, lá fala que o Stark é intocável, que dá o armamento e tudo mais, né, ele que usa isso, a agente Carter não. Só que nisso, quando eles estão tendo essa conversa, porque eles acham que o Steve tá morto, né, enquanto eles estão tendo essa conversa, volta o Steve com todos os prisioneiros de guerra, com o tanque que eles roubaram, que eles fizeram um caos lá, né? É onde o Steve conhece o Caveira Vermelha e fala pra ele que não, eles não têm muita diferença, né? E o Caveira fala que ele deveria, ele é tudo que o Steve deveria ser, né? Eles têm um diálogo bem foda até esse diálogo. Que ali eles se encontram e eles conseguem sair da base, levam todo mundo, uns morreram aí, né? Um confronto, enfim, todo mundo que tava preso ele consegue levar e volta. E é ali que o Steve começa a ser reconhecido realmente como Capitão América, né? Que antes era um título que só estava sendo usado para fazer marketing, né? Pra... Só um símbolo mesmo estava sendo usado. Ali ele começa, ali que ele se torna o Capitão América mesmo. Essa é o ponto de virada dele, quando ele consegue resgatar todos os prisioneiros de guerra. E nisso ele começa uma ação, né? Eles ao pouco vão derrubando base por base da Hydra, até que chega na luta final, né? Que eles encontram de novo a Caveira Vermelha, que tá com o Tesseract, né? Que isso eu mostrei no início do filme que eu pulei, que a Caveira Vermelha consegue pegar e botar as mãos do Tesseract, sendo que ele consegue fazer armas mais avançadas com o poder do Tesseract, né? Garganta seca. Eles vão lá, ele confronta o Caveira Vermelha de novo no trem. Só que antes disso, no trem, ele infelizmente perde o Buck. Que o Buck cai do trem, que eles estão passando por um trilho suspenso, né? E o Buck cai. Ali é dito como se o Buck tivesse morto, né? Mas pra quem assistiu os filmes, nós sabemos que, né? Enfim, um papo para outra hora. Vamos por partes. Esse é um papo para outra hora. E ali ele perde o Buck nessa missão. Ele fica desolado, que o Buck é o melhor amigo de infância do Steve, né? Os dois sempre estiveram juntos. E depois ele vai pra luta final com o Caveira Vermelha. E, gente, nessa luta é foda, cara. Tá? E o Caveira Vermelho meio que acaba sendo destruído pelo próprio poder que ele tava usando, né? O Caveira Vermelho acaba sendo destruído por causa disso. Olha, eu gosto bastante dessa luta final, que mostra que o Caveira Vermelho e o Steve, eles, no meu ponto de vista, eles são como dois lados da mesma moeda, sabe? Os dois lados da mesma moeda. Caveira Vermelha apenas se... Bom, nazista, né? Enfim. É nazista, que ele criou, que era a cabeça da Hydra, né? E o Steve é um homem bom que tá tentando parar uma guerra, acabar com uma guerra. Muitos compatriotas dele viram morrer, né? Sendo que algumas pessoas que estavam com ele, que ele salvou aquele esquadrão, acabaram morrendo, assim como o melhor amigo dele. Ele consegue, enfim, ele consegue derrotar o Caveira Vermelho, né? Que acaba sendo, bem dizer, destruído por causa do Tesseract. E nisso ele tá com um avião, um avião que tá cheio de bomba, que tá indo direto pra Nova York. E se esse avião chegar em Nova York, vai explodir tudo. E uma das linhas, que tá numa chamada ali com um rádio ali com a agente Carter. E ela fala que ele tá devendo um conto pra ela, que eles têm que dançar. E ele fala, eu não sei dançar, você vai ter que me ensinar. E ele vai ter que pousar na água, eles não vão mais se ver. Isso é o que torna mais pesado. Esse que pra mim deixa um pouco pesado esse diálogo no final dele, sabe? Ele fala, um avião cheio de bombas pra Nova York, eu vou ter que pousar na água. Senão muita gente vai morrer. Ela
falou que ia esperar até ele voltar. E ele cai na água. Ai, gente, essa cena final é pesadinha. Ainda mais que a gente sabe que ele é encontrado anos depois no gelo. Então a gente Carter tá no final da vida dela, né? E ele tá devendo uma dança pra ela. É complicado. E nisso, né? Ele é encontrado 70 anos depois no gelo. Ele acorda depois, eles tentam meio que fazer uma ensinação ali pra ele, né? O Fury também tenta fazer uma ensinação ali pra ele se sentir mais confortável, pra dar melhor a notícia pra ele. Ele percebe que aquilo ali é uma ensinação, ele sai correndo, o Fury para, ele explica o que tá acontecendo. E ali termina o filme que ele fala que tinha um encontro. Ele perdeu o encontro dele. Ai, cara. Tadinho. Tadinho de Steve. Ai, coitado. Ai, eu tô rindo, mas é com respeito, tá? Tem nada aí a cena pós-crédito, que daí já seria o avanço pros Vingadores, né? Quando o Fury vai atrás do Steve pra Projeto Vingadores. Quando tudo acontece lá com o Loki. Enfim, gente, pra mim, esse filme ele tem uma nota 8,5, tá? Ele não é um filme ruim. Não é, com certeza não é um filme medíocre. Não, ele é um filme bom. Ele é um filme ótimo, tá? Ele tem cenas boas, eu acho ele meio enrolado em alguns momentos, aqui e ali. Principalmente nas algumas cenas de diálogo, algumas coisas assim, mas tem diálogos muito bons. Tá? Só acho às vezes uma cena meio enroladinha, um pouco o início do filme, talvez. Enfim. Mas é um filme muito bom. Ele não envelheceu mal, tá? É um filme. Um dos melhores, assim, da Marvel, ultimamente, né? Da fase antiga. Mas é um filme bom. 8,5, tá? Essa é a minha nota pra esse filme. Recomendaria assistir de novo, se você tiver tempo, já que ele é 2 horas. Enfim, é um filme bom, recomendo assistir de novo, tá? E era isso, pessoal. Deixa o like, se inscreve no canal. Beijo pra vocês. E era isso. Tchau!